Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Dois Dedos, de Graciliano Ramos. Uma sátira com muito fluxo de consciência, a meu ver. Vamos falar sobre isso. Entre o eu do escritor e a sociedade que o formou. É isso aí, vamos lá para esse conto Paz e Amor. Porque é dois dedos, né? Não. Ai, não. Ai, comecei com uma boa piada. Boa leitura. Dois Dedos, de Graciliano Ramos. Dr. Silveira atravessou a antecâmara e aproximou-se do reposteiro. O contínuo velho barrou-lhe a passagem. Quis exigir cartão de visita, mas vendo-lhe o rosto, a mão que se agitava como afastando uma coisa importuna, curvou-se, entreabriu o pano verde e foi encolher-se num vão de janela. Deve ser troço na política. Dr. Silveira entrou no gabinete do governador. Entrou de coração leve, como se pisasse em terreno conhecido, os braços alongados para um abraço perfeitamente. O homem que ali estava fora vizinho dele, colega de escola primária, colega de liceu, amigo íntimo, unha com carne. A mulher do Dr. Silveira tinha dito: visita sem jeito, esqueça-se disso, política. E ele respondera: que política? E eu me importo com política? É que fomos criados juntos, assim, olhe. Juntava o médio e o indicador da mão direita, de modo que se conservassem em posição horizontal. Movia-os ligeiramente, nenhum dos dedos ultrapassava o outro. Assim! Estirava o indicador e contraía o médio, para que ficassem do mesmo tamanho. Infelizmente, não tinham ficado. Um deles estudara direito, entrara em combinações, trepara, saíra governador. O outro, mais curto, era médico de arrabalde, com diminuta clientela e sem automóvel. Por isso a mulher dissera: não gosto de misturas, visita sem jeito, cada macaco no seu galho. Que galho? Retrucava Dr. Silveira. Éramos dois irmãos, estudávamos juntos, vivíamos juntos, Se não fosse, o homem havia de reparar. Um irmão. Escovara e visitara roupa menos batida. Isso de roupa era tolice, mas afinal fazia uma eternidade que não via o amigo, o irmão, unha com carne. Assim, tomaram o automóvel. Chegara ao palácio onde nunca havia posto os pés. Atravessara o hall hesitando. O gabinete do governador seria à direita ou à esquerda? Perguntas cochichadas a funcionários carrancudos. O amigo, o irmão, havia sido reprovado em química 20 anos antes. Enganchara-se no átomo. Agora dominava aquilo tudo, e o átomo era inútil. Informado por um guarda, Dr. Silveira transpusera uns metros de corredor sombrio, entrara na antrecâmara, chegara-se ao reposteiro, afastara o contínuo velho, que se encolhera num vão de janela. Deve ser troço. Bem, Dr. Silveira estava no gabinete, livre de incertezas e das informações daquelas caras antipáticas. Avançou 2 passos, os braços estirados como para abraçar alguém, sem ver nada. Infelizmente escorregou no soalho muito lustroso e parou. Veio-lhe então a ideia de que escorregar era inconveniente. Não devia escorregar. Pisando no paralelepípedo, caminhava direito. Mas ali, na madeira envernizada, a segurança desaparecia. Cócegas nas solas dos pés, suor nas solas dos pés, um escorrego, confissão de inferioridade. Aprumou-se, estendeu os olhos em redor e foi aí que notou o lugar onde se achava. No salão, fechado, o que lhe provocou a atenção foi a mesa de tamanho absurdo, entre cadeiras de altura absurda. Tive a impressão extravagante de que a mesa era maior que o salão. Nunca havia entrado em gabinetes, mas acostumara-se a julgá-los pequenos. E o salão era enorme, cercado de vidros por um lado, de livros pelo outro. Aquilo tinha aparência de biblioteca pública. De relance, percebeu uma fileira de volumes taludos, bem encadernados, e entristeceu.
Devia ser um dicionário monstruoso, uma enciclopédia, qualquer coisa assim, para contos de réis. Engano. Era simplesmente uma coleção do Diário Oficial. Mas isto produzia efeito extraordinário, e Dr. Silveira imaginou ali grande soma de ciência. Deu um passo tímido no soalho, temendo escorregar de novo. Nenhuma segurança. Os braços que se arqueavam para um abraço caíram desajeitados ao longo do corpo meio corcunda. Desviando-se das prateleiras onde se enfileiravam as dezenas de volumes grossos, os olhos pregaram-se no chão e assustaram-se com o brilho excessivo das tábuas. Insensatez fazer o pavimento das casas assim, lustroso e escorregadio. Arriscou algumas passadas, convencido de que observavam e censuravam. Certamente havia ali pessoas, talvez pessoas conhecidas, que ele se esquecera de cumprimentar. Notara apenas a mesa enorme, as cadeiras altas demais, as vidraças e os livros, especialmente a coleção encadernada a couro com letras douradas nos lombos. Teve raiva da timidez que o amarrava, ergueu a cabeça e quis pisar firme. Uma criança, um matuto encabulado. Examinou a sala. Na extremidade da mesa, um homenzinho escrevendo. No momento em que Dr. Silveira se certificava disso, a personagem soltou a pena, mostrou uns olhos empapuçados e deixou escapar um gesto de repugnância. Contrariado, sem dúvida, interrompido no trabalho maçador, Dr. Silveira arrependeu-se de não ter ouvido o conselho da mulher, que entendia ele de política, devia ter ido visitar os doentes do arrabalde. Estupidez aproximar-se de figurões. O movimento de repugnância do homem que escrevia na cabeça da mesa durara um segundo, transformara-se num sorriso de resignação. O antigo camarada tinha aquele sorriso, mas não tinha o gesto de aborrecimento nem os olhos empapuçados. Que mudança! E em pouco tempo! Na verdade, fazia pouco tempo que eles estudavam juntos no quintal de Silveira pai, debaixo das mangueiras, deitados nas folhas secas. As meninas dançavam e cantavam. Uma tia do outro vinha vigiá-los, com óculos e um romance. Não vigiava nada, mas a presença dela, dos óculos e do romance era um hábito necessário. Parecia que aquilo tinha sido na véspera. A tia idosa, com o nariz em cima do livro, as meninas dançando e cantando, eles deitados nas folhas secas, decorando os pontos. O companheiro fora reprovado em química, rapaz inteligente, mas perturbara-se, atrapalhara-se no átomo. Chorara, jurara vingar-se do Dr. Guedes, inimigo do pai dele. Injustiça! Não valia a pena estudar. Perseguição a um excelente aluno bem comportado, avesso a badernas. Dr. Guedes tinha feito canalice. Para que servia o átomo a quem ia ser bacharel? 20 anos. Em 20 anos o mundo dá muitas voltas, mas realmente parecia que aquilo acontecera na véspera. Como a gente muda depressa! O antigo colega não tinha os olhos empapuçados, nem o gesto de aborrecimento. Era um menino amável e risonho, por isso ele o animara, consolara, citara exemplos de homens importantes que haviam sido reprovados. Tolice amofinar-se por causa de uma safadeza do Dr. Guedes. 20 anos, agora tudo era diferente. O salão enorme, a mesa enorme. Dr. Silveira estava numa extremidade da mesa e via na outra os olhos empapuçados que se fixavam nele, tranquilos. O gesto de impaciência desaparecera, o sorriso desaparecera. O que havia eram os olhos cansados que não o reconheciam. Estaria transformado a ponto de não ser reconhecido? Devia estar. A calva, a corcunda, a palidez. Era outro, certamente, moço ainda. Mas aquela vida agarrada aos defuntos e aos doentes inutilizava um homem. Velho, ambos velhos. A calva, a corcunda, a palidez, os olhos empapuçados, frios e indiferentes.
Se encontrasse o amigo na rua, passaria distraído, com o pensamento no hospital, no necrotério, na mesa de operações. Passaria distraído, lembrando-se de uma artéria que havia sido cortada. Essas coisas tinham grande importância para ele e nada significavam para o homem que escrevia. Ali a alguns metros. Que estaria escrevendo? Telegrama ao ministro do Interior, ao ministro da Agricultura. Dr. Silveira não saberia redigir telegramas a esses ministros. Podia ser que aquilo fosse apenas um cartão a chefe político da roça. Dr. Silveira não seria capaz de redigir sequer um desses cartões vagabundos. Avançou um passo para contornar a mesa e chegar-se ao homem pelo lado direito. Recuou, avançou pelo lado esquerdo e permaneceu no mesmo lugar. Indecisão estúpida, suor nas palmas das mãos, suor nas solas dos pés. Felizmente a mesa estava sobre um tapete e não havia o receio de escorregar. Podia aproximar-se andando com segurança. Mas os olhos empapuçados, a mão esmorecida no papel, uma interrogação no rosto parado, davam-lhe vergonha e tremuras. Quis retroceder, abandonar a sala triste e silenciosa. Olhou para trás, encontrou os volumes do Diário Oficial, terríveis, com letras douradas nos lombos de couro. Não conseguiria adquirir uma coleção assim rica, mesmo a prestações. Que fazia num salão que tinha livros tão ricos? Queria voltar, atravessar o espaço que o separava da porta, levantar o reposteiro, fugir do contínuo, do guarda, alcançar a rua. Mas ninguém entra numa sala para sair correndo como doido. Difícil escapulir-se, deixar os olhos empapuçados que tentavam reconhecê-lo. Estava cheio de constrangimento e notava que produzia constrangimento a um desconhecido perturbado no seu trabalho. Telegrama ou cartão, a ministro ou a prefeito do interior. Esse trabalho estranho confundia-o. Difícil escrever o cartão ao prefeito. Compreendeu que havia procedido mal não dando o cartão de visita ao contínuo. Cultivavam ali uma etiqueta, costumes bestas que ele ignorava e não procurava conhecer, porque do outro lado do reposteiro se achava um homem que fora para ele unha com carne. 2 dedos assim juntos, movendo-se no mesmo nível e quase do mesmo comprimento. A mulher não acreditara na história dos dedos e aconselhara-o a ficar em casa de pijama lendo revistas de medicina. Revistas, naturalmente, impossível obter volumes grossos como aqueles encadernados a couro, com letras douradas nos dorsos. Criatura inferior, sem dúvida inferior. Não avançava, nem recuava. Iria aproximar-se pela direita ou pela esquerda? Os pontos do liceu eram cacetes. À noite, Silveira pai interrogava-os em geografia e história. Queria saber se eles aproveitavam o tempo. As meninas dançavam e cantavam, fazendo rodas. Onde estariam elas? Longe, casadas, mortas, diferentes, outras criaturas que não dançavam nem cantavam. O antigo companheiro também era outro, um dedo amputado. Dr. Silveira desejava apenas aproximar-se, dizer algumas palavras. As palavras estudadas sumiam-se. Como se chegaria? Pela direita ou pela esquerda? Era melhor fugir, sair do tapete, pisar no soalho lustroso, arriscar-se a escorregar novamente. Suava. Impossível evitar os olhos que não o reconheciam. Agora tinha medo de que o homem supusesse que ele ia chorar, pedir emprego. Não ia. Imaginava fazer o gesto de virar os bolsos pelo avesso, mostrar que não precisava mendigar os cobres mesquinhos do imposto. Vivia satisfeito. Visitava doentes pobres, trabalhava no hospital, assinava as revistas indispensáveis. Tranquilo, não ia pedir, nenhuma ambição, poucas necessidades. Queria abraçar o amigo, felicitá-lo, conversar uns minutos, lembrar os tempos velhos, os pontos decorados sob as mangueiras, as meninas, a senhora idosa. Não ia pedir. A roupa estava realmente safada, os sapatos cambavam. E a corcunda, a palidez, a magreza, o modo encolhido.
Mas tinha os doentes do arrabalde, que só acreditavam nele, o hospital, que dava ordenado magro e trabalho excessivo, a mulher econômica. Sentiria se o privassem do hospital muitos casos interessantes. Uma visita de cortesia. A roupa era de mendigo, não tinha pensado na roupa ao sair de casa. A gola suja, a gravata enrolada como corda. Desleixado. Nunca prestava atenção à mulher que o importunava diariamente. Fecha esse paletó! Não fechava, e arrependia-se ali na ponta da mesa, mostrando a camisa que entufava na barriga. O homem dos olhos empapuçados julgava-o um pulha, um pedinte de emprego, uma dessas criaturas que aparecem nas audiências públicas e levam cartas de recomendação. Por isso estava com o rosto parado, pronto a murmurar uma recusa seca, defendendo o osso roído. Dr. Silveira não precisava do osso. Queria conversar uns minutos, lembrar o tempo de liceu, a senhora velha que lia o romance, as meninas, os pontos, o átomo, as amolações de Silveira pai. Impossível falar sobre essas coisas. Tinham sido 2 dedos assim, mas estavam separados. Como vencer a separação, a mesa enorme que se interpunha entre eles, rodeada de cadeiras altas? Iria pela direita ou pela esquerda? Dr. Silveira afastava-se para um lado, afastava-se para outro lado e permanecia no mesmo lugar. O homem dos olhos empapuçados não o reconhecia. Reconhecia-o, talvez. Talvez não o reconhecesse. Um antigo condiscípulo, um sujeito encontrado em qualquer parte. Amigo, certamente, desses que a gente saúda com indiferença. Olá, como vai? Procurava lembrar-se do nome do Dr. Silveira, colega de escola primária, de liceu ou de academia. Tentava recordar-se, apenas suspensa, o telegrama interrompido. Visita importuna, tempo perdido. Esses tipos têm as horas contadas, tantos minutos para isto, tantos para aquilo, não se ocupam em conversas fiadas. Negócios sérios, públicos, Dr. Silveira sentia-se amarrado, preso ao tapete, junto a uma cadeira alta que tinha uma águia sobre o espaldar. As encadernações não lhe saíam da cabeça. Muitos livros, aparência de biblioteca, volumes grossos com letras douradas nos lombos. Recordações tão minguadas. A senhora velha folheando o romance, as crianças dançando e cantando, as mangueiras, os 2 ouvindo as explicações de Silveira pai. Ele e aquele indivíduo que se aborrecia a alguns metros de distância, apenas suspensa, o telegrama interrompido, uma interrogação vaga nos olhos empapuçados. Olá, como vai? Estupidez lembrar-se do passado inútil. A mulher tinha razão. Acabar depressa com aquilo, voltar ao subúrbio, vestir pijama, calçar chinelos, ler as revistas indispensáveis. Avançou. Não sabia se avançava pela direita ou pela esquerda. Completamente atordoado. Acabar depressa com aquilo, a mulher tinha razão. Olá, como vai? Perguntou o homem de olhos empapuçados. Dr. Silveira sentou-se numa das cadeiras altas demais, começou a gaguejar. Cadeiras tão altas! Esfregou as mãos e pediu o emprego. Uma sinecura, um gancho na saúde pública. Não se referiu aos acontecimentos antigos. Necessidade, pobreza, tempos duros. Esfregava as mãos encabulado, mostrando a esmeralda. Um emprego na saúde pública. Está bem? Disse lentamente o homem de olhos empapuçados. Vamos ver, apareça. E encostou a pena no papel. Manifestou a intenção de continuar o telegrama. E esse foi 2 Dedos, de Graciliano Ramos. Este é um conto homônimo no livro de contos chamado 2 Dedos. Nossa, o livro inteiro. Na verdade, a primeira coletânea de contos da vida do Graciliano Ramos foi 2 Dedos. E ele publicou em 1945, mas ele já tinha romances publicados, né? Caetés, por exemplo, saiu em 1933. O romance que ele diz ter escrito aos 34 anos, né?
fala disso no seu autorretrato, inclusive. Aham. Tem alguns fatos importantes pra gente ressaltar aqui. Dois Dedos, então, saiu em 1945 e o Graciliano vem a morrer em 1953. Então, ele fez muitos contos em sua vida, né? Ao todo, ele tem mais de 20 livros, obras inéditas e póstumas e também 2 traduções. Uma delas é do romance A Peste, do Camus, e tem também Memórias de um Negro, de Booker Washington. Eu não conheço esse autor. Então não faz tanto tempo que ele entrou em domínio Não, público. ele acabou de entrar. É coisa desse ano, é fresquinho. Né? Então ele morreu em 1953. Bem, vamos falar então de Dois Dedos. Quem nunca, né, teve esse amigo de infância, unha e carne, né? Assim como ele fala no conto, né? Assim tão pertinho. E eu achei tão... uma sátira também, a ilustração que você criou para essa semana. Gostei bastante, né, dos 2 dedinhos ali, se olhando. Você tem bastante coisa passando dentro da cabeça, né? Que a gente chama de fluxo de consciência. Isso. E até acho que ele entra tanto nesse fluxo de consciência que às vezes te distancia do que tá acontecendo até ali, de onde ele tá, né? Porque se for pegar na vida real, acontece pouquíssimas coisas ali, um pouco espaço de tempo, bem, né? Bem pouca coisa, é quase nada. Sim, é uma ação. Uma ação minúscula, num curto espaço de tempo. Que dura todo o conto, né? O Graciliano fez durar 20 minutos. Sim, eu acho que não levou 2. Alguns momentos ali da vida. E, inclusive, até na segunda leitura que eu comecei a entender melhor, né? Que seria o futuro, quem ele tava pedindo emprego, né? O político que ele tava pedindo emprego era o amigo de infância dele, né? E que o amigo não reconheceu ele, enfim. Então, eu chamo isso de imprevistos no conto, porque você não imagina, primeiro, que um amigo não vai reconhecer o outro, se era um unha e carne. E o segundo imprevisto é que tudo indica que ele não vai pedir emprego no fluxo de consciência, mas ele vai e fala, me dá um emprego na saúde pública, né? E se duvida, né, quer voltar atrás, vai pela direita, vai pela esquerda. Isso tudo tem um sentido bem profundo e é político mesmo, né? A gente não vai entrar nesse debate aqui, mas é político esse sentido. E falando do Dr. Silveira, ele rememora sua infância com esse amigo, que hoje é um importante político, é um governador, né, que está nada mais, nada menos que no palácio, com o chão todo encerado, e a gente vai percebendo de cara que vai dar ruim quando ele não escuta a mulher. Tá bom. O Dr. Silveira, sua esposa, dizia, mas não vai lá, você vai só perder tempo, fica em casa com as suas pantufas e os seus pijamas lendo suas revistas, né? Sim. Mas não, né? Ele foi, deixou seus pacientes do arrabalde, que é bem interessante essa palavra, aparece 2 vezes, né? O local onde ele tá, onde ele se encontra, e vai pro palácio. Quando ele chega lá, ele percebe que ele não tá bem vestido, que ele tá desleixado, mas o que aconchega a sua alma é a lembrança, a suave lembrança da infância, de que eles eram realmente amigos muito próximos. E é muito bonitinho, ele lembra da tia que ficava lendo romance, das meninas que brincavam do lado e de toda a cumplicidade dessa amizade entre ele. E então este, que hoje é político, mas que ele não deixa de dizer que não ia bem na escola, porque ele reprovou em química, né? E ele cita um personagem importante na história, que é o Dr. Silveira pai. Ele mostra que ele, médico, teve um berço, um apoio, um respaldo, né? Que era o pai dele, Dr. Silveira pai, ele até usa dessa forma, né? E o amigo estava sempre junto. Então espanta demais saber, ou o amigo realmente não reconheceu o médico, Dr. Silveira, ou fingiu. Ele fez que não reconheceu. Que isso acontece muito também. Então, aí que é massa, né? O conto deixa você... Isso é o leitor que vai completar. E essa que é a grande proficiência da questão. Então, e a narrativa é feita por alguém que observa o Dr. Silveira. Isso também torna muito interessante, porque esse fluxo de consciência é tão íntimo, mas é uma terceira pessoa que está contando. Sim, é como se fosse vai tão longe que parece que é mais um personagem de fora, né? Então, e vai te dando
aquela sensação, assim, que você percebe que o Dr. Silveira fica desconcertado, porque ele se sente inferior, né? E ele escorrega no chão envernizado do palácio. Eu achei legal o detalhe da narrativa, o chão, né? Que ele deu uma atenção maior, assim, aquele chão lustrado. E por que lustram tanto, né? E outra coisa, o chão é um patamar abaixo. E daí ele coloca o amigo na mesa e na cadeira ultra alta. Que aí me lembrou também muitos contos do Kafka, né? Que tem essa... que quando ele descreve o processo, né? Uhum. Essa coisa de você descrever as engrenagens burocráticas, assim, a mesa alta, enfim, essa coisa meio exacerbada. Que aqui ele descreve também, né? Pra dar essa subjetividade. Assim. Interessante. Mas tinham se passado 20 anos, né? E realmente esse abraço não acontece. Esse abraço que ele sonha tanto, né? Em mente enquanto tá se dirigindo. Sabe o que é reposteiro, Lucas? É uma cortina? Isso mesmo. Tá informado sobre decoração. Não sei o que é um reposteiro. É uma cortina que divide ambientes, né? Então e é um reposteiro verde. Que também nos diz algumas coisas. Bom, quando o Graciliano Ramos faz esse livro, Dois Dedos, né, que tem 10 textinhos, é um livreto, assim, um livro pequeno, pode ver que esse conto ele é rápido também, né? Todos eles têm uma característica, assim, mais rápida, mas eu vejo que ele já tinha muita experiência como político e em cargos públicos. E ele também já havia sido preso e havia sido solto, por motivos políticos também. Uhum. Então eu listei esses cargos aqui, posso falar? Sim. Então, primeiro, ele foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, que é uma cidade no agreste alagoano, né? Ele é de Alagoas. Hoje tem 73 mil habitantes, um pouco mais que isso, e é a 4ª maior cidade de Alagoas. Uhum. E sabe o que é uma curiosidade que ele fazia como prefeito de Palmeira dos Índios? Ele soltava os presos para construir estradas. Né? Então, e tanto é que ele larga o cargo, ele fica só 2 anos como prefeito. E algumas passagens biográficas ele fala que tiveram a doideira de colocar ele como prefeito. Né? Depois disso, isso tudo ele foi prefeito antes de fazer o primeiro romance. Né? Na sequência que ele trabalha em Caetés, e ele começa a trabalhar em 1925 até 28, até 30, porque o Graciliano Ramos tem uma característica, ele lapida demais a sua obra. Né? E mesmo quando ele solta um texto, ele diz, isso tá uma droga. Ele usa mesmo termos assim bem pejorativos para seus ele textos. Não usa porque ele não é gaúcho, né? Isso é coisa minha. Ele usa um apropriação da linguagem. Enfim, qual é o termo alagoano? Escrevam pra gente ali na caixinha, gente. Pra bar. Não é bar, com certeza. Não é oxi, será? Oxe, talvez, porque ele é nordestino, deve ser oxe, né? Oxe, isso tá uma droga, algo assim. Mas, na verdade, a gente sabe que os textos dele são muito bons, né? Uhum. E então, Caetés saiu em 1933. Mas antes de Caetés, ele ocupa mais 2 cargos políticos, né? Públicos. Ele foi diretor da imprensa oficial de Alagoas, que ele já trabalhava em periódicos, então nomearam ele diretor da imprensa, e ele larga o cargo também. E ele foi diretor de instrução pública de Alagoas, né? Também como uma pessoa, um intelectual, né? Cuidar da questão da educação. Aí, no governo de Getúlio Vargas, ele é preso, sob a alegação de ser comunista. Então, como prefeito, como diretor nesses cargos, ele fala que ele faz uns relatórios que incomodam as pessoas. Então, ele é detido, passa por várias prisões em 2 estados ali, sofre muito, até que ele é enviado num navio, no porão de um navio, para o Rio de Janeiro. No Rio, ele fica sob cárcere por 1 ano, um pouco mais de 1 ano. Quando ele é solto como inocente, né, inocentado por falta de provas de ter sido comunista. Aí sabe o que ele faz? Ele se filia no Partido Comunista do Brasil em 1945. Já que estão falando que eu sou comunista, eu vou me filiar de uma vez. Né? Então, é bem curiosa assim, a forma como ele trata. Então, quando ele retrata esse amigo político, a gente vê que tem todo um universo, né, que ancora o escritor, sim, esse homem público, e ao mesmo tempo, por isso que eu disse lá no começo, que é uma sátira com fluxo de consciência que fica entre o eu do escritor e da sociedade que o formou. Né? Então, quando eu criei esse headline, foi pensando nisso. Porque o Graciliano é filho de um casal sertanejo, nordestino, e
Ele é o mais velho, ele é o primogênito entre 15 filhos. E o que eu quero dizer é que no autorretrato dele, que ele publica aos 56 anos, uma das coisas que ele coloca é que ele deseja a morte do capitalismo. Então isso também tem um fundo muito pesado em relação a toda essa história dele ter sofrido tanto, né, preso e acusado de ser comunista e tudo mais. Ele fala, eu não sou comunista dele. Isso aqui que você escreveu, é porque... Não, então, porque daí sai Angústia, que é um dos romances muito famosos dele, quando ele tá na prisão, e Memórias de um Cárcere, né? Esses dois romances, eles são tidos assim como... É mesmo o Graciliano falando, né? Contando, enfim, narrando tudo isso, né? Que ele vive. E aqui no autorretrato, só pra completar, ele fala, espero morrer com 57 anos. Tem a... Posso ler o finalzinho ali também, claro. Pra colocar em contexto? E só pra terminar, ele morre com 61, né? Então, ele escreve em terceira pessoa? Sim, ele tá falando dele em terceira pessoa, então. Mas é o seu autorretrato. Esteve preso 2 vezes. É indiferente estar preso ou solto. Escreve à mão. Seus maiores amigos, Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando prefeito de uma cidade no interior, soltava os presos para construir estradas. Espera morrer com 57 anos. É bem curioso, assim, tudo que ele fala, né, nesse autorretrato é bem importante, assim. E até fala que não gosta de frutas e de doces, isso chamou bastante minha atenção, porque tem muita fruta exótica no Nordeste, né, fiquei pensando, devia ter... Apesar de não ser assim de grandes posses, né? Mas devia ter bastante abundância à sua frente nesse sentido. Assim. Indiferente à música, sua leitura predileta, a Bíblia. E ele fala até o número do sapato, né? Ele calçava 41. E o do colarinho. O colarinho era importante, né? Naquela época. Não existia camiseta, né? A gente, em outro episódio, a gente já fez, lembrando aqui, né? A gente já fez Baleia, que é o capítulo 9 de Vidas Secas. Muito emocionante, até a gente já recebeu escritos, né? Comentários sobre esse episódio. E naquela ocasião a gente falou um pouco mais sobre biografia, né? Do Graciliano Ramos. O Baleia, ele é... O capítulo, não é o conto, né, que... Nasceu como conto, mas ali a gente pegou o do romance mesmo, né? A gente pegou o capítulo do romance. Sim. Olha aqui os termos que ele usava para falar dos seus textos. Desgraça, coisa horrível, porcaria e droga pavorosa. Mas é porque ele lapidava demais, muito demais. Então, quem fala isso, ancora isso, é o teórico Antônio Cândido, né? Ele fala dessa irritação que o Graciliano demonstrava com o que ele produzia. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava produzir, né? Ele tinha essa necessidade de escrever. E eu sei que é isso, né? A gente precisa fazer isso. E Memórias de um Cárcere, ele foi adaptado para o cinema também. Nelson Pereira, em 1984. Tem legal. O filme, então fica aí a... Cara muito rigoroso, né? Com as próprias criações, que não é difícil de acontecer, né? Com quem trabalha com arte. Eu tenho um professor, que foi meu mestre, né? Meu professor no mestrado, que é apaixonadíssimo por Graciliano Ramos, assim, muito, muito, que é o professor Marcos. Então, tudo de Graciliano, ele entende de A a Z. É muito, muito legal ouvir ele falar a paixão dele por Graciliano, por esse rigor técnico, né? Mas ele sempre se coloca com uma humildade muito grande, muito, muito grande. Eu li algumas cartas que ele escreveu para os seus filhos, para sua esposa, porque a gente tem aqui a edição, as obras completas dele. É um livro de muitas, muitas milhares de páginas. E no final tem todas as cartas que ele trocou. E é uma carta muito fofinha que ele escreve para os filhos quando ele está fora, que ele viaja para a União Soviética em 1952. E quando ele tá na Rússia, ele escreve pros filhos, né? Pros 3 filhos. E eu li essa carta e fiquei bem emocionada, assim, a forma como ele vai. Tem até umas presepadas, porque ele quebra os óculos 2 vezes, né? Se vê cego ali. E até que... Daí se vê cego. Não tem... Pois é, se vê cego, foi bom, né? Ele não tem o dinheiro, né? A moeda estrangeira, tenta pagar na nacional, mas aí já tinham pago os óculos pra ele. Tem bastante peripécias, assim, nessas confusões. Cartas, que a gente conhece bastante sobre a vida do autor também. E é sempre muito bom falar da vida do autor, eu gosto muito disso. E os nossos apoiadores também, inclusive acabou de entrar, né, Lucas? Uma apoiadora que...
Entrou uma... se você quer nos apoiar, primeira coisa, né? Você entra em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. A nossa nova apoiadora é Miriam. A Prof. Miriam. Será que me arrisco a falar o sobrenome dela? Claro, a gente vai ter que falar. Zeumi-Kites. Zeumi-Kites. Acho que é isso, né? Sim. E ela até mandou um e-mail, falou: Olá, queridos, resolvi apoiar esse maravilhoso projeto, pois além de me proporcionar momentos prazerosos de leitura e estudo em situações que me impedem uma leitura convencional, também como professora de literatura do ensino médio, posso usar as suas análises em aula, bem como indicar seu podcast aos meus alunos. Obrigada. É muito legal ter... O podcast, acho que é uma forma, assim, de leitura que poderia chegar melhor para jovem, né? Porque você é meio que multitarefa, né? Quando você tá ouvindo aí, você tá provavelmente fazendo outra coisa, você não tá só ouvindo, né? É verdade. Gente. Então, é uma forma, acho, de ensino médio também, principalmente, fazer leitura, né? Fazendo outras coisas, né? Que eles fazem. Então fica aí. O que os jovens fazem hoje? Eles não conseguem focar. Bom, não vou criticar aqui. Mas essa dificuldade de foco, né? E distrações, assim. Então no podcast você põe ali e fica ouvindo enquanto você faz outra coisa. Tipo lavando a louça. Claro. Você fica ouvindo podcast. Eu lavando a louça. Muitos aí provavelmente também, né? Lavando a louça. Então, ela fez o apoio pelo apoia.se/leitura de ouvido. Mas também pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. A gente até prefere, assim, quando vai pelo Pix, porque aí a gente não paga taxa, né, pro Apoia, que é o serviço de financiamento coletivo. Mas, de qualquer das duas formas, é bem-vindo o seu apoio aí, porque tem gente que quer fazer pelo cartão, né, e daí não por Pix, então fica a seu critério. Mas, se for para escolher, pelo Pix, né? E as recompensas para os nossos apoiadores uma delas entrar nos nossos créditos finais e a outra é receber os estudos aprofundados de cada obra que a gente traz, que toda semana. Então, igual essa professora, ela vai ter conteúdo para levar para aula escrito já, né? É aí que eu comecei a me referir quando eu puxei o assunto dos apoiadores. Então receber o conteúdo. Olha só, ela vai poder usar em sala de aula, então... Aí fica a dica se você é um curioso da literatura ou se você consegue até utilizar de alguma forma esse material que a gente manda para os apoiadores. Né, super bem-vindo. E vai tudo referenciado, né? Com os livros, enfim, as fontes de pesquisa. Vai bem em padrão acadêmico, assim. Bem bonito. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângela Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dam, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Matheus Simão Brum, Miriam Zeumi-Kites, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Harmona Frais Yachitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Fica a dica para você ser um dos nossos apoiadores e obrigado por você nos ouvir até agora. Hoje é um dia muito lindo, que saiu o episódio 24/05/24. Isso. E é o aniversário da minha mãe. Aniversário da minha sogra, né? Do Bob Dylan. Ó. Do meu primo barra grande amigo. Compadre. E, né, de outra amiga também, da Elizabeth. Então, muita gente fazendo aniversário hoje. Verdade. Espero que você não tenha esquecido ninguém, senão vai dar ruim. Vai ter mais gente. 2 dedos, 2 dedos. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com.
E a gente te vê na próxima leitura.